deputado, primeiro, obrigado pela presença. Prazer. Acho que é a primeira vez que o senhor vem depois que eu assumi o jornal, né? Primeira Você vez. veio, viu, Natan? 5 anos quase. Já entrevistei o deputado outras vezes, mas aqui é a primeira vez. Deputado, nós trouxemos, antes de entrar nos assuntos de educação, política, nós trouxemos aqui aquelas imagens que o senhor divulgou nas suas redes sociais. Todo mundo ficou aí olhando e repercussão também nas redes sociais. Esse acidente foi um acidente grave. Né? Quando a gente olha o carro, foi um negócio... Bom, Douglas, primeiro prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. Destacar aqui essa audiência que você tem pela competência, pelo trabalho, pela informação séria. Cumprimentar aqui a população do estado do Piauí que está nos assistindo. Dizer que foi um susto grande, muito grande mesmo. E assim, eu terminei sendo inserido dentro de um problema que eu não posso mais fugir dele, que é a responsabilização dos proprietários de animais, né? Isso já faz um tempo. Né? Exatamente. Então, assim, eu não pedi para estar dentro dessa situação. Amanhã eu vou me pronunciar na Assembleia Legislativa. Retornei hoje às atividades e, infelizmente, nós, como deputado estadual, temos um pouco de dificuldade para legislar sobre essa questão, porque essa questão está atrelada ao Código Transbrasileiro e ao Código Penal, que é responsabilidade do Congresso Nacional, deputados federais e senadores. Mas aquilo que a gente puder fazer no âmbito estadual, eu vou fazer a partir de agora, porque o animal, Douglas, ele é irracional, né? Então o animal ele não vai, tá passando um carro, então a responsabilidade é do proprietário do animal, né? E eu passei por aquela situação, foi um livramento, eu não tenho outra explicação lógica para dar, porque que não aconteceu nada pior nem comigo, nem com os outros ocupantes do veículo. De sorte é que a maioria dos proprietários, eles deixam o bicho solto para poder se alimentar às margens da BR. Não quer colocar um pasto adequado, ou não quer colocar cerca. Só para reforçar, deputado, foi exatamente o ponto. Logo após o município de Campanhal, o quilômetro 272... Na BR-343. A BR-343. Então, você veja só, o que eu estava dizendo, o animal é racional. Então, a irresponsabilidade do proprietário faz com que morra o animal, que morreu, no caso lá do acidente comigo, e ainda pode matar a gente. Né? Então, um dia depois do meu acidente, aconteceu um com a ambulância Cristino Castro, e hoje eu recebi notícia de outro em Campanhol. Animal também alto do meio. Então, por isso eu não vou fugir desse debate. Eu estou analisando junto com a minha assessoria, pedindo a orientação de algumas pessoas que legislam nisso, para a gente realmente, inclusive tem uma operação aí da Secretaria de Segurança Pública, através lá de uma diretoria, que é o Porteiras Fechadas. Então, nós queremos realmente que isso funcione de verdade para que evite alguns acidentes fatais. Os animais saíram correndo do mato à noite, era por volta de 1h da manhã. Então, não tem visibilidade praticamente em cima da gente, não era coisa do animal estar no acostamento. Eles saíram correndo de dentro do mato e a gente ainda tentou evitar a colisão com a frenagem, mas a partir do momento que percebeu que não dava, aí você solta e depois que você solta é só torcer, né? Torcer. E foi aí o que aconteceu. Eu lembro vários períodos falando dessa questão de animais soltos e tal. Como o senhor falou, que é competência do Congresso Nacional. Então aí vem a Polícia Rodoviária, as pessoas cobrando da Polícia Rodoviária. Sim. A Polícia Rodoviária alega o quê? Eu acho que alega com razão. Primeiro que não tem efetivo suficiente para fazer essa fiscalização ao longo das rodovias. A Polícia Rodoviária diz que vai, quando recebe denúncia, vai e verifica. Às vezes o animal não está mais lá. Uhum. Enfim. E quando apreende, o animal não tem um local para colocar. Tentou fazer parceria com os municípios não se interessaram em fazer essa parceria. Aí você apreende o animal e não encontra o dono não aparece. Enfim, tem uma série de questões. O que eu percebi nessa discussão, deputado, é que se não houver um envolvimento de todos os entes, não resolve. Eu acho que tem que fazer uma parceria entre todas as forças de segurança. Inclusive, essa Porteiras Fechadas é uma parceria entre a Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal, também com a Polícia Militar. Tem que fazer essa parceria, na verdade, até porque também vai ter as PIs que não são competência nem responsabilidade da Polícia Rodoviária. Então, eles fazem a parceria e tentam alcançar. Mas, assim, eu confesso a você que minha revolta, depois de ter passado pelo que eu passei, foi tão grande, que eu acho que tinha que ter uma lei, era o seguinte: o animal está solto na pista, ele não tem dono. Quem passar pode levar.
a minha cabeça agora está desse jeito. O negócio é que eu não posso fazer essa lei aqui no estado do Piauí. Se eu pudesse, eu já tinha feito no dia seguinte. O animal está solto, ele não tem dono. Alguém bota dentro de um carro e pode levar embora. Aí vai aparecer o dono. Aí vai aparecer o dono. Aí aparece. Aí ligeiro aparece. Que aparece o Tinha dono. que ter uma lei dessa, que aí resolve. Que aí eu queria ver se o camarada... E aí o senhor gravou o vídeo, quer dizer... Segunda-feira passada, faz uma semana. Todo mundo ficou bem, o senhor teve só... Eu fiquei no hospital de Campo Maior até 3 e pouco da manhã, fui liberado, graças a Deus, só com os ferimentos na mão, eu estava ensanguentado, mas foram os estilhaços, e aí teve um estiramento dos ligamentos aqui da mão direita, mas fui liberado, né? E aí um carro foi me buscar, eu fui para casa, tinha um outro dos passageiros que teve um hematoma na testa e um ferimento aqui no rosto, mas muito simples. Nós fizemos todos os exames na segunda-feira, não tinha nada. E como eu fui liberado, eu também não fiz alarde. Os outros 2 ocupantes não tiveram nada. Então, eu cheguei em casa por volta de 5h30 da manhã, muito cansado, tomei um banho para tirar os estilhaços e deitei. E eu dormi de 6 a 9 da manhã. E quando eu acordei, eu descobri que estava na imprensa. Eu não sabia que tinha se divulgado. E aí gerou... Porque quem vê as imagens do carro, ele imagina que aconteceu o pior. Inclusive, a interpretação... Foi, e eu estava dormindo. E aí o próprio policial rodoviário federal que nos atendeu, ele ficou admirado, ele ficou na dúvida se os ocupantes eram aqueles mesmos. Fora eu, que ele viu ensanguentado, os outros ele não acreditava. Não, mas não aconteceu nada com ninguém. E aí eu tive que gravar o vídeo até para tranquilizar e poder informar a população. E era muito... Meu celular passou 3 dias que eu não conseguia dar vazão. Fica aí... O deputado falou do acidente com ele, mais 2 depois. Mais 2 depois, um hoje. Eu recebi a notícia ainda agora há pouco, num grupo, um amigo meu que é bombeiro militar, ele me mandou no Alto do Meio, lá em Campo Maior também. Né? E o outro... É aquela estrada que vai para Castelo do Piauí. Vai para Castelo. E o outro tinha sido, no dia seguinte, uma ambulância tombou, eu creio que tinha sido na 135, né, na BR-135, na região, a ambulância de Cristino Castro. Fico alerta então, para você que nos acompanha. Olha... O deputado vai falar, nós vamos conversar com o deputado agora sobre um projeto importante, que é um projeto sobre educação. É um projeto de educação que é de autoria dele, é o projeto de lei SOS Educação, que cria um conjunto de medidas para combater a violência contra os profissionais da educação no Piauí. O projeto começou a tramitar na Assembleia Legislativa. O ponto principal do projeto é a responsabilização. A lei prevê que o agressor ou o responsável legal terá que arcar com os danos causados. Além disso, os gestores das escolas poderão responder judicialmente se forem comprovados casos de omissão. Deputado, eu fiz aqui uma introdução à lei, eu queria que você explicasse mais detalhadamente como é que funciona. Você resumiu perfeitamente, Douglas. O seu resumo foi absolutamente perfeito. A ideia é essa, né? O que nós temos visto, infelizmente, um número crescente da violência no ambiente escolar. Né? E aí a nossa ideia é proteger, né, e salvaguardar esse profissional da educação, seja ele professor, bedel, secretário, bibliotecário, o profissional que está lá, que foi prestar o seu serviço. Infelizmente, isso tem acontecido não só nas escolas públicas, que nós temos visto um crescente avanço das facções, dessa questão do tráfico de droga, mas também no ambiente da escola privada. Então, a lei ela serve para a escola pública, para a privada também. Vai que o pai não está educando o filho direito e ele se acha no direito de querer ameaçar, né, agredir um profissional da educação, um professor em sala de aula. Então, a nossa ideia é proteger esse profissional. Então, eu estudei, vi que não tinha uma lei estadual para proteger esse profissional. Então, nós colocamos lá na lei quais são os tipos de ameaça, né, que é essa questão da ameaça, da violência física, da agressão, da perca do patrimônio, alguém pode subtrair, isso é um tipo de violência também do profissional. Então, nós colocamos lá, isso citado na lei, e está para a Comissão de Constituição e Justiça, e a gente coloca os direitos e deveres, tanto dos alunos como desses profissionais. E, com o objetivo final, a responsabilização que você falou, administrativa, civil e penal. Então, a gente vai responsabilizar. É menor de idade, então a gente vai pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, pelo ECA, né, as punições que são colocadas. Lógico que vai ter casos de alerta, e é onde entra a responsabilização do gestor, porque o gestor, seja ele de uma escola pública ou privada, ele tem que tomar a medida necessária para proteger, dar essas garantias de direitos para o profissional da educação, e caso esse ato infracional ou essa ameaça, essa violência volte a se repetir,
Aí a gente vai para a responsabilização do gestor, se não tiver tomado a atitude, da criança, do adolescente, se for maior de idade, ele vai para penal mesmo, e dos pais, né? Porque se for menor de idade, os pais também têm que ser responsabilidade pelo comportamento dos filhos na escola. Mas o objetivo principal, Douglas, desse nosso projeto de lei é proteger. Na verdade, eu nem fui apelado por ninguém. Eu comecei a ver casos de ameaça profissional. Como foi que me despertou a ideia de fazer essa lei? Porque um profissional pediu para ser mudada a lotação da escola. E eu disse, mas essa escola não é mais perto da sua casa? Você está pedindo para mudar para outra? Mas é porque aconteceu um caso de violência lá, envolvendo a questão de facção, e como eu fiz a denúncia do comportamento do aluno, eu estou sendo ameaçado. Então, a partir daí, eu procurei pesquisar se tinha alguma lei nesse sentido, e vi que não tinha, nós fizemos essa lei que eu estou chamando ela de SOS Educação. A gente sabe que esses profissionais eles merecem estarem protegidos no ambiente escolar. A gente entende que o ambiente escolar é um ambiente de aprendizado, de harmonia, então ele não pode sair para prestar o seu serviço, que é educar um cidadão e voltar de lá lesionado, ou mesmo acontecer casos de violência que leve à morte, né? Então a nossa ideia é essa. Deputado, aí inclui o que é externo, chega até a escola, e o que acontece na escola, não tem ligação externa. Aí é uma questão, por exemplo, mau comportamento, o aluno não respeita o professor, não respeita o colega, bullying, muitas vezes. Aí tem situações diversas. O bullying acontece reiteradamente, às vezes o professor vê, mas não quer se meter para não criar confusão, deixa lá e sem calcular o prejuízo que aquela pessoa que sofre o bullying vai ter. Prejuízo emocional, psíquico e tal. Aí também, pegando outro caso, a questão externa, maior de idade, por exemplo, que integra uma facção criminosa. E aí como esse funcionário falou, eu denunciei, agora eu estou nessa situação. Então, como conseguir a estrutura para o trabalho interno, mas principalmente externo também? Não, quando foi identificada essa situação a lei está colocando lá que a gente precisa ser comunicado e os canais que podem ser feitos essa comunicação. Dizer que tem outro caso também, às vezes tem pai de aluno, familiar de aluno que vai ameaçar o profissional, né? Que vai, de alguma forma, agredir, seja verbalmente ou ameaças, coisa desse tipo. Então, a gente coloca lá que pode ser acionada a Polícia Militar, pode ser acionada a Polícia Civil, pode ser acionado o Conselho Tutelar. Então, tem vários caminhos. O que a gente quer é que aquele profissional não precisa ser feito alarde, né? Não precisa... Eu acho que essa comunicação ela pode ser feita de forma, inclusive, sigilosa, né? Você só não pode deixar de comunicar, porque para a lei poder prevalecer, a gente precisa ser informado. Então... Agora, como convencer, por exemplo, no caso, os profissionais, esse que procurou o senhor e disse, olha, foi um caso de facção, denunciei, agora estou sendo ameaçado. Como convencer os profissionais a denunciarem e eles terem a certeza, por exemplo, que essa denúncia vai ficar de forma anônima e terão a proteção caso seja necessário? É onde entra a responsabilização do gestor. Caso ele não queira falar para o Ministério Público, Conselho Tutelar, Polícia Civil, Polícia Militar, ele pode falar para a gestão do colégio. Aí o gestão do colégio tem que ser responsabilizado. Obrigatoriamente? Exatamente, senão ele vai ser responsabilizado. É isso que está na lei, certo? É justamente para dar essa garantia de proteção, para não correr algum risco nesse sentido que a gente acabou de exemplificar aqui. Então, tem que ser comunicada, no mínimo, na pior das hipóteses, a direção daquela unidade escolar, daquela escola particular ou escola pública, para poder ser tomadas as medidas necessárias para que não se repita aquela ameaça, aquela violência, aquela agressão. Depois da aprovação da lei, como é que o senhor está pensando em fazer essa divulgação para a comunidade escolar? Bom, primeiro a gente tem que passar lá, a gente vai ver se a Comissão de Constituição e Justiça vai fazer algum tipo de ajuste, depois ela vai passar pela Comissão de Educação, vai para a plenária para ser votada, naturalmente depois de ser votada, ela vai para a sanção ou para o veto do governador, nós acreditamos que ela passando com todos os ajustes necessários lá dentro da Assembleia, não vai haver veto, até porque é um projeto extremamente importante, proteger esse profissional, e aí a gente vai discutir com quem vai colocar esse projeto em ação, que seria, a gente vai pedir o apoio da Secretaria Estadual de Educação. Por mais que não seja só escola pública, isso vai contemplar a escola pública municipal, vai contemplar, porque no âmbito do Estado do Piauí, a gente vai pedir esse apoio da Secretaria de Educação. Todos os municípios. Todos os municípios, né? Então nós vamos pedir o apoio da Secretaria de
educação, de comunicação e de segurança pública do governo do Estado. Naturalmente, eu tenho a minha forma de levar isso ao conhecimento daqueles municípios que a gente representa, mas para a gente ter um alcance maior, eu preciso dos órgãos governamentais e isso a gente vai sentar para colocar em prática depois de sancionado pelo governador do Estado. Deputado, falar um pouco de política. A fusão cruzada, a coligação cruzada, vai se repetir, está tudo certo, sem nenhum problema? Eu acredito que sim, né? Houve um bom entendimento e um bom aproveitamento para ambos os partidos na eleição passada. O PSD e o MDB se entenderam muito bem. O PSD ficou com a chapa dos candidatos a deputados federais e o MDB ficou com a chapa dos candidatos a deputado estadual. E isso fez com que eles pudessem eleger uma maior quantidade de deputados. Então, se eles repetirem essa fusão que a gente batizou aqui, não existia esse nome, fusão cruzada, no estado do Piauí, se o PSD ficar com a chapa de deputados federais, candidatos a deputados federais, tem a possibilidade de eleger até 4 deputados estaduais. Sejam 8 ou 10 vagas, é essa a projeção. Nos dois cenários, 8? Nos dois cenários, há uma possibilidade real de 4 vagas eleitas pelo PSD. Então, isso é quase 50%, ou se reduzir para 8 vagas, seria 50% das cadeiras de deputados federais no estado do Piauí. E no caso da bancada de deputados estaduais, em se mantendo as 30 vagas, o MDB teria a possibilidade de eleger até 12 deputados estaduais. Se reduzir para 24, consegue eleger até 11 deputados estaduais. Então, assim, para o MDB a perca, inclusive, é muito pequena em relação a outros partidos. Por quê? Porque todo mundo perderia a cauda, que a gente chama aqueles candidatos com menos votos, que somam para a eleição dos que têm mais votos, mas, em compensação, o MDB provavelmente vai ter os deputados estaduais mais votados da próxima eleição. Eu dou exemplo aqui, nosso querido presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Severo Eulálio, deve ser o mais votado na próxima eleição. Ele há uma estimativa, uma expectativa, uma projeção de que ele chegue na casa dos 90 mil votos aproximadamente. Ele sempre tem, o presidente sempre tem uma média de 40, 45... Na última eleição ele teve quase 60. Quase 60. Já, ele tinha essa média, subiu para 60 e não era o presidente. Então você imagina só o fato dele ser presidente, termina dando uma visibilidade, uma penetração ainda maior. E os outros candidatos do MDB, eu acredito até, eu faço uma conta que o MDB fique com os 3 ou 4 mais votados no geral. Então, o fato dessa turma da frente do MDB ser extremamente bem votada faz com que, mesmo perdendo aquelas seis candidaturas, porque com a perca de 6... Permanecendo o veto? Né? Permanecendo o veto, na verdade, cada partido perde 7 candidaturas. Não, perde 6, perdão. A gente teria direito a 31 candidaturas com 30 vagas, que 25. Que é 30 mais 1, teria 25. Então, perde 6 vagas de candidatura. E aí a avaliação na manutenção do veto, o maior prejudicado para todos os partidos o prejuízo é a formação da cauda que os partidos perdem. Então, porque as vagas diminuindo, você tem que concentrar nos... O MDB ele não tinha uma cauda ainda. Ele tinha já um grupo ali de 20, quase 25 candidatos, que é justamente o número que vai ficar, tendo uma turma que vai ser muito bem votada. E então, aí a substituição da cauda é exatamente os primeiros com grande votação. Por isso que, na diminuição de vagas, eu acredito que o MDB é o que menos perde. Né? Então, veja só, essa fusão cruzada, trazendo esses candidatos que seriam naturalmente do PSD para o grupo de candidatos do MDB, então o MDB vai ter, vai ter inclusive um aumento. Hoje são 9 titulares, o MDB tem a possibilidade de chegar a 11 titulares, mesmo com a redução de vagas do veto lá. Agora, em tese, a chapa vai ser mantida, mesmo da última eleição. O senhor vai concorrer, enfim, todos. Sim. Simone Pereira, enfim. Todo mundo. Se cogita a possibilidade de novos nomes integrarem essa chapa? Sim. Nós temos exemplo de novos nomes. Nós temos a Aniara, que é esposa do hoje prefeito, ex-deputado Pablo. Nós temos o ex-prefeito... Que aí seria uma substituição. Uma substituição. Não seria nem bem uma novidade, né? Mas seria uma substituição. Nós temos também a possibilidade... a possibilidade não, é pré-candidato já o ex-prefeito de Caridade, ex-presidente da PPM, o Toninho de Caridade... E o nome forte que integra essa chapa do MDB, né? Nós teríamos... A deputada Gracinha Moraes Souza. A Gracinha viria para o MDB. Nós temos a expectativa também da deputada Bárbara vir para o MDB. Então, são outros nomes que vão agregar essa chapa de candidatos a deputado estadual do MDB. Deputado, como você está avaliando... Porque o senhor é do MDB, mas, lógico, sua origem é o PSD. Sim. Os deputados Georgiano e Júlio César. Obviamente que não há nenhum segredo nisso.
deputado georgiano vai concorrer a uma vaga na Câmara Federal. A eleição dele é tranquila, também deve ser o mais votado para deputado federal. E agora o deputado federal Júlio César concorre a uma vaga no Senado. Como é que o senhor avalia essa concorrência que é uma concorrência acirradíssima? Deputado federal Júlio César, senador Ciro Nogueira, senador Marcelo Castro. Eu acho que vai ser a eleição mais disputada para o Senado aí das últimas 4 ou 5 eleições. Essa eleição vai ser muito disputada porque são grandes nomes da política piauiense, da política nacional, né? Cada um com o seu serviço prestado. Né? Isso vai ficar sob avaliação da população do estado de Piauí, mas acredito que há uma possibilidade muito viável, né, dessa chapa que hoje está formada na base do governo alcançar a vitória na eleição. Né? Nós temos o senador Marcelo Castro muito bem avaliado, né? Não é diferente o senador Ciro Nogueira, mas em compensação o que acontece? O deputado Júlio César, com esse trabalho municipalista, tem muitos prefeitos, e eu percebo que no segundo voto, o deputado Júlio César ele cresce muito, né? Tanto o primeiro sendo do senador Marcelo quanto do senador Ciro. Exatamente. Por isso que é uma eleição extremamente disputada. Por quê? Aquele eleitor, é assim, como é que funciona? Isso aqui não é opinião do Thiago, não. São estudos das últimas eleições. O eleitor para o voto majoritário de senador, 50% da população decide sem orientação de liderança. Ou seja, metade. No mínimo, 50% decide. E aí o senhor está querendo dizer que é a adesão do eleitor. Do eleitor, né? O máximo de decisão do eleitor nas últimas eleições, os levantamentos foram feitos, chegaram a 70%. Mas o normal é em torno de 50%. 50% do eleitor ele decide o senador ouvindo lá o prefeito, ouvindo o vereador, ouvindo o deputado, mas 50% decide sozinho. Ele entende que o voto de senador é um voto majoritário. Então vamos lá. Quanto são 2 vagas? Esse 50% vale para as 2 vagas? Vale para as 2 vagas, Mas aí, veja só qual é o fenômeno que fortalece o deputado Júlio César. Desses 50% decide sozinho, vai ter um que vota no senador Marcelo Castro. Esse que vota no senador Marcelo Castro como primeiro voto, ele provavelmente é lulista e petista. Ele entende que o senador Marcelo Castro tem essa relação de aproximação. Ele seria o MDBista mais próximo, inclusive, do Partido dos Trabalhadores. Então, ele dificilmente daria o segundo voto dele para o senador Ciro Nogueira, porque ele entende que hoje o senador Ciro Nogueira faz uma oposição ferrenha ao presidente Lula. Né? E aqui no estado do Piauí, ninguém pode descreditar essa força política do presidente Lula. Da mesma forma, quem dá o primeiro voto para o senador Ciro Nogueira, ele provavelmente é antipetista, é conservador, é mais de direita, tem uma tendência. E ele não quer dar o segundo voto de opinião. Estou falando do voto de opinião. Para o senador Marcelo Castro, pela ligação. Porque ele acha que o senador Marcelo Castro é muito ligado, certo? Agora, quando você vai para esse 50% trabalhado, aí o senador Marcelo Castro, nas pesquisas, ele tem de ser o primeiro, e o senador Ciro Nogueira ali próximo dele. E o deputado Júlio César fica ali em terceiro, mas não muito distante. Então, a eleição de senador vai ser a junção das duas coisas. E aí, claro, por isso que da campanha, aí também tem a campanha. Quer dizer, os 50% que votam independentes, isso vai permanecer pré-campanha e campanha também, não muda. Isso. Agora, os 50% que tem influência, exatamente, vai ter aí uma mexida ali na campanha. Aí é onde vai prevalecer essa questão majoritária, né? O governador Rafael está muito bem, tendência de reeleição. Então, aquele grupo levado por ele tem uma força maior trabalhada aqui dentro desses 50%. Isso hoje, se você colocar... A eleição não é hoje. Eu acredito que se você pegar a quantidade de prefeitos de cada um, vai estar mais ou menos igual. Né? Os 3, né? Vamos dizer que o senador Marcelo Castro tem a maior parte, o senador Ciro aqui tem a segunda e o deputado Júlio a terceira. Mas quando você vai para a campanha, aí a maioria desses líderes políticos eles têm a tendência de seguir o grupo que vai ter eleição majoritária. Se isso vai se repetir, nós só vamos poder ver o ano que vem. Então, por isso que a eleição é extremamente disputada e são 3 nomes muito fortes da política piauiense. Estava conversando aqui com o Natan e com o Ezequiel na política do dia. Eu estou fazendo até uma análise bem isenta, né? Apesar de eu já ter minha decisão tomada. Estou explicando aqui para a população. Conversando na política do nosso quadro de política, e eu sinto falta, deputado, de fotos, imagens do senador Marcelo com o deputado federal Júlio. Tem pouco, não tem não? O senador tem pouco, ou nenhuma. Eu não vi.
Aí, Vindo do Marcelo com o Ciro Nogueira. Mas eu vejo por outro. Aí você tem que ver com ele como é que está essa história. Eu tô pensando, mas eu vejo. Ali e tal, eu vejo. Eles coincidem a agenda. Várias agendas que eu fiz nos últimos 4 meses, os dois estavam juntos. Inclusive, cheguei a pegar carona aí no avião com os dois juntos dentro, indo para as agendas, entendeu? Agora, eu disse a última, mas eu me lembrei agora dessa história da cobrança. Agora, essa questão das fotos aí, você conversa com ele. Vamos saber, vamos trazer. O deputado Júlio vem aqui, está marcado para ele vir. Olha, um outro assunto que também tem sido muito comentado é exatamente depois dessa foto do senador Marcelo e do senador Ciro. A história de cobrança de fidelidade, tal, isso, aquilo. Então, tem uma discussão muito grande em relação a isso, teve até reunião. Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte. A gente tem que considerar que hoje o senador Ciro Nogueira é oposição. Sim. Mas o senador Ciro Nogueira, quando foi eleito da segunda vez, ele fazia parte da base do governo. Então, o racha ocorreu durante o mandato. Sim. Como é que o senhor acha que isso pode ser trabalhado? Afinal de contas, também são 2 votos. Então, é um cenário complicado. Assim, né? apesar de eu não falar sobre as fotos, deixa eu fazer uma avaliação. Nós estamos em pré-campanha, certo? É pré-campanha. Esse ano não é um ano eleitoral, é um ano pré-eleitoral. E é natural que, nesse momento, haja uma posição das lideranças políticas municipais. O prefeito lá, ele está dizendo que ele é Ciro e Marcelo, ele está dizendo que é Ciro e Júlio César, ele está dizendo que é Marcelo e Júlio. Então, eu tenho certeza que se ele convidar o Ciro e o Júlio, os dois vão lá na agenda. Se ele convidar o Ciro e o Marcelo, os dois vão. O que está acontecendo é isso, é um momento pré-eleitoral. Se o prefeito convidar, eles vão. E nesse momento não tem impedimento deles aparecer junto, né? E isso é normal. Então, assim, mas respondendo o que você me perguntou, houve uma divisão de um grupo e agora esse grupo tomou a decisão de escolher um outro nome para substituir o senador Ciro, que é o deputado Júlio. Então, eu creio que vai chegar um momento que vai ser orientado ao grupo, olha, nosso projeto é esse, quem defende esse formato aqui é esse, o que nós queremos propor é isso. Então, sim, lógico, a decisão sempre é do eleitor, mas há uma tendência de as coisas irem se aglutinando e se juntando, quanto mais vai se aproximando da eleição. Cada um vai apresentar o seu modelo, os seus candidatos, e eu não creio que vai ficar essa coisa misturada. Eu acho que, a partir do ano que vem, as coisas vão começar a ter um desenho mais fidedigno da eleição e há uma tendência de se tomar decisão colegiada. E lá os grupos são esses, então, o meu lado eu escolho um lado e política você tem que ter lado, né? Você não pode se esconder, porque senão depois você vai ficar pelo meio do caminho. Então, eu acho que as coisas, o desenho de hoje não é o desenho do ano que vem. Então, esse ano ninguém esquenta a cabeça, todo mundo viaja, todo mundo se encontra, todo mundo se abraça, afinal de contas, ninguém é inimigo, são adversários políticos. Eu vou atrás desse negócio das fotos. Aí você vê... Vou atrás porque... Hein? Aí tem uma hoje? O Ezequiel furou, rapaz. Tem uma hoje, o Ezequiel está aí, rapaz. Está furando aí as informações. Ô, deputado Tiago, Vasconcelos, muito obrigado pela presença. Foi um prazer receber o senhor. Está convidado para voltar outras vezes para a gente conversar sobre projetos e política também. Prazer é meu. Eu quero agradecer aqui o espaço para falar sobre esse projeto do Acesso à Educação. Acho que é um projeto extremamente importante para proteger esse profissional da educação que merece dessa atenção de nós, enquanto legisladores, também dos gestores públicos, precisa proteger o profissional mais importante das nossas vidas. Claro. Né? De todo profissional. Você, da minha. Eu só estou aqui, eu devo aos meus professores. Qualquer área de atuação, se não fosse a educação, professor... Exatamente, não estaria aqui. E também quero agradecer você ter levantado a história do nosso acidente. Eu nem sabia que você ia falar sobre o acidente, para a gente pautar essa temática, porque é extremamente importante para a gente evitar mortes no trânsito. E mortes também dos animais. Então, para mim é um prazer. Lógico, falar de política nós não temos como fugir até, claro, porque o nosso exercício hoje é através da política. Então, um prazer, parabéns aí pelo trabalho. Sempre um prazer poder estar aqui e voltar, quando você chamar. Deputado, mais uma vez.